Esse é o dia que o Senhor nos deu. Nós só temos o hoje, irmãos. Nós só temos o hoje. Não temos o ontem, não temos o amanhã. E que bom que estamos juntos hoje, porque o Senhor quer falar conosco. Quantos desejam a palavra do Senhor nessa noite? Quantos desejam ser ministrados pelo Espírito Santo? Deus tem algo para o seu coração nessa noite. Algo que Ele vai pincelar, algo que Ele vai destacar. Ele vai falar assim: filho, filha, é para você. Quantos desejam? Diga amém. Aleluia, aleluia. Hoje eu quero trazer uma palavra. E eu dei um título para isso que significa usufruindo da paternidade de Deus. Usufruir é no sentido de curtir, de desfrutar, de apreciar da paternidade de Deus, porque nós vamos encontrar na Bíblia, e nós vamos encontrar hoje, como até a ministra Eliane falou, ela disse para nós que muitos de nós não aproveitamos, nós não prosperamos, nós não vivemos tudo aquilo que Deus tem, porque muitas vezes nós não entendemos, nós não obedecemos, nós negligenciamos. E hoje eu quero explicar, e hoje eu quero trazer essa mensagem para nós, usufruindo da paternidade de Deus. Deus é um bom Pai. E Jesus nos contou uma parábola, a parábola do filho pródigo, mas eu quero fazer de uma maneira como talvez você nunca ouviu, como você nunca experimentou. Eu quero trazer um trecho dessa parábola e trazer uma visão sobre ela, não olhando o filho pródigo, não olhando o pai, mas olhando o filho mais velho. Lucas 15, 31, vai nos dizer assim: disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Uma das coisas que a gente precisa aprender nesse tempo de igreja, século 21, é decorar. E eu quero convidar você agora a decorar esse texto comigo. Vocês vão entender que isso é muito importante. Vamos tentar dizer juntos? Nós vamos dizer assim, nós vamos falar primeiro a referência, Lucas 15, 31. Nós vamos dizer: disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. E nós vamos dizer de novo, Lucas 15, 31. Eu vou fazer um teste com você, você vai fazer isso comigo agora, e você vai ver que no final do culto nós vamos ter decorado esse versículo. Vocês topam isso? É desafio, hein? É desafio. Eu quero que você fale bem alto junto comigo. Vamos lá, referência, texto bíblico e a referência de novo. Vamos juntos? Lucas 15, 31. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Lucas 15, 31. Vamos de novo. Lucas 15, 31. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Lucas 15. Agora coloca a logo da igreja aqui, Júlia, por gentileza, porque agora é a hora do teste. Vamos ver se a gente entendeu, vamos lá? Lucas 15, 31. Disse, pai, meu filho, você sempre comigo, tudo tem. Muito bem, Lucas, parabéns, gente, você pode aplaudir? Muito bem, igreja, muito bem. É assim que nós decoramos a palavra de Deus, e o salmista mesmo vai dizer: guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós estamos vivendo numa era em que alguns chamam de era terapêutica. E o que significa isso? Nós estamos num momento da história em que as emoções e a subjetividade são os elementos centrais para a compreensão da vida humana. Nunca se falou tanto de atributos emocionais. Então, sempre nas frases que nós escutamos ou falamos, tem a palavra estresse, ansiedade, vício, compulsão, trauma, síndrome, autoestima e aconselhamento. Essa é uma era terapêutica. Significa que as questões emocionais fazem muito mais sentido
para as pessoas e para nós que vivemos nessa era do que em qualquer outro momento da história. Isso nos traz a uma pequena diferença de outras épocas. Antes, quando você estava estressado, quando alguém tinha um problema, hoje que alguns chamam de TDAH, outros chamam de TOD, outros chamam de autismo, tem vários diagnósticos. Eu queria dizer aqui que somente profissionais podem dar diagnósticos, tá bom? Quando nós começamos a ouvir tudo isso também é uma reação do passado, porque antes, quem tinha alguma dificuldade, alguma coisa no campo psiquiátrico, eles eram levados para lugares de psiquiatria, amarradas, crianças amarradas, cheias de remédio, tomavam choques. A medicina foi crescendo, o estudo da psique, e nós entendemos que hoje nós estamos nessa era terapêutica. Muitos estudiosos falam que essa era é a era onde que para nós entendermos aquilo que nós estamos vivendo, nós precisamos compreender por meio das emoções, ou seja, ela faz centro na nossa vida. Só que existe algo muito importante para a gente compreender sobre isso que eu estou dizendo, porque tudo isso afeta as nossas relações. Ou seja, a secularização, a individualização, a globalização e a pós-modernidade afetam a nossa relação com quem? Com Deus, com o outro e com o self. Eu deixei essa palavra self, que seria consigo mesmo, conosco. Mas é porque essa palavra ela também é técnica. É para dizer assim que tudo isso que a gente está vivendo hoje, essa coisa de geração TikTok, a internet, tudo que a gente vê, a conexão, nós estamos conectados com... Olha, nesse momento existem países conectados conosco, não só o Brasil, não só Cuba. Existem outros países, pessoas que têm o domínio da língua portuguesa, que nos escutam, que ouvem a nossa mensagem, que adoram junto conosco, que fazem parte da igreja conosco, que estão num pequeno grupo online. Olha só, tudo isso tem que afetar alguma coisa. Nunca tivemos num momento onde Deus foi tão esquecido, onde as pessoas sabem tanto sobre Deus e não sabem nada, na verdade, sobre Ele. Fala-se tanto sobre Deus e não sabe nada sobre Deus. E antes, quando você tinha a vaidade era no espelho, agora a vaidade é feita na frente do seu celular. Por isso que o selfie mudou a relação com o outro. Antes você batia na casa do vizinho, você não precisava nem ligar, nem marcar horário. Você ia perguntar, você empresta um açúcar? Vim tomar um café. Você já fez isso? Você já foi tomar um café na casa do vizinho, não foi? Aliás, eu já fui. Os mineiros também já foram. Foram ou não foram? Trem bom demais. A pessoa sentiu o cheiro lá do pão de queijo, aquele trem gostoso lá, saindo pela janela, aquela fumacinha da vizinha ali. Aí chega lá a irmãzinha, ela fala, ô minha querida, vim tomar o café. As gerações passadas viveram isso. Hoje, se alguém bate na minha porta, eu já chamo a polícia. A globalização, hoje o acesso à informação, a questão de segurança, afetam as nossas relações. E essa era terapêutica mostra e reflete muito bem que nós estamos nessa era de relacionamentos quebrados, da superficialidade, de famílias fraturadas. Nunca pudemos ver, talvez em outras épocas havia tantos pais tolos e completamente ausentes, mas hoje parece que a mídia coloca mais, a gente tem mais acesso, a gente vê muito mais. Hoje nós temos a experiência como nunca outrora tivemos de filhos que criam a si mesmos até a fase adulta por meio da internet e das redes sociais. Você já imaginou isso? Um filho que cria a si mesmo, aprendendo tudo aquilo que vê nas redes sociais. Essa criança vai ter uma boa criação, sim ou não? É a era que nós vivemos. Mas o que mais me constrange, que é a raiz de tudo isso, é que nós temos homens com medo de serem masculinos, homens com medo de serem pais, mulheres com medo de serem femininas, mulheres com medo de serem mães. Nós estamos em um momento da história onde as coisas estão muito mexidas, e nós precisamos entender
o que vai trazer pilar, sustentação para tudo isso. Porque eu quero te dizer uma coisa, nós, o povo da esperança, os cristãos, o povo de Deus, nós precisamos entender que a nossa esperança é quem? É Jesus. E como o Billy Graham disse, eu li o último versículo da Bíblia, vai dar tudo certo, amém? Pode cair tudo, pode vir do céu, terremoto, pode dar errado, o amor vai esfriar, Jesus já falou tudo, mas Jesus sempre será vencedor, e nós nos apegamos na vitória que Ele nos prometeu, e Ele também, o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, amém? Nós somos. Aquele versículo que nós lemos, ele traz 3 expressões que nós precisamos entender. Vamos de novo para aquele texto? E disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Eu gosto muito dessa parte do filho pródigo, porque a história do filho pródigo possivelmente você já escutou, e se você não escutou, nem leu, não conhece, eu quero te convidar, na sua casa, coloque aí Marcos e Lucas 15 e leia a parábola do filho pródigo, é incrível. Mas hoje eu quero trazer de forma resumida essa história, para aplicar exatamente isso que o Senhor tem colocado. Isso aqui é uma sequência, poderia ser a parte 2 daquele sermão que eu preguei, o que Deus está fazendo na sua vida agora. Se você quiser, você também pode acessar o nosso YouTube e ver no nosso canal essa mensagem. É muito importante que nós tenhamos discernimento, o que Deus está fazendo na nossa vida agora, o que Deus está fazendo na história agora, porque se Deus está em missão, se Deus tem um grande propósito, e Deus tem trazido você para perto dEle, para aprender mais sobre Ele, significa que você é coparticipante da missão de Deus, você é um missionário, significa que você tem um propósito linkado com o propósito de Deus, e deixa eu te falar, Deus é dono do ouro e da prata, não vai te faltar nada, amém? Deus é abundante em alegria, não vai te faltar riso, não vai te faltar fé, porque Ele é o dono de toda a fé. Se você está no propósito de Deus, Deus tem amor, você não precisa ser solitário e solitária. Você não está sozinho e sozinha. Jesus está presente em todo em tempo, porque Ele é um bom Deus. E Ele apresenta o Abba Pai, o paizinho, o pai querido, um pai íntimo, um pai que cuida, um pai presente, um pai que nos coloca debaixo de suas asas. Mas esse texto específico, onde Jesus conta a parábola do filho pródigo, representa algo muito especial. Fala que um homem que tinha posses, que tinha uma fazenda, ele tinha 2 filhos, e o mais novo, em determinado momento, diz: pai, eu quero a parte da minha herança. Você não morreu, herança só se dá para quem morre. Você não morreu, mas eu quero tudo que me é justo receber. Depois da sua morte eu quero receber em vida, porque eu vou embora, mas eu quero tudo que me pertence. O que você faria? O que você faria se o Christopher te pedisse isso, minha querida? O que você faria? Mas aquele homem, na parábola de Jesus, ele, como um bom pai, ele fala: eu vou vender tudo isso aqui e te dou. E ele vendeu e deu a parte para o filho. E o filho saiu e foi conhecer o mundo, desbravou, viveu com tudo o que queria e gastou todo o seu dinheiro, até o ponto de se ver quebrado, se ver um lixo, desperdiçou tudo, gastou com prazeres. E de repente ele se viu, para conseguir sobreviver, cuidando de porcos e comendo daquilo que o porco comia para conseguir saciar um pouco da sua fome. E ele se lembrou de como ele era feliz, de quanto era bom viver na casa do seu pai. E ele só pensou: será que meu pai me aceitaria de volta? Mesmo como um servo, eu só queria voltar para ser um trabalhador, ser um escravo, ser qualquer coisa, só para eu poder estar ali perto. E ele decide voltar. E quando ele volta, ele chega e o seu pai vê.
E o seu pai vê e dá um abraço nele: meu filho, você voltou. E ele falando: me desculpe, pai, me desculpe, olha, eu só vim porque eu estou com fome. Eu posso ser um dos seus escravos, dos seus servos? Eu posso ser uma dessas pessoas que vão trabalhar o mais simples possível, só para eu comer, ficar perto? E ele: não, rapaz, você voltou, nós vamos fazer uma grande festa. E ele começa a avisar para todo mundo que tem uma grande festa. E aí entra na parte que eu quero trazer para você nessa noite. O irmão mais velho, que estava ali pé da vida com ele, que estava muito bravo, ele não estava perto nessa situação, e de repente ele começa a ouvir burburinhos, e o pessoal está numa agitação, e ele pergunta para um dos trabalhadores do campo, e diz assim: o que está acontecendo? E o trabalhador diz: você não sabe? O teu irmão voltou, e o teu pai mandou matar uma cabra, ele fez um carneiro, fez aquele churrasco, está todo mundo se agilizando que vai ter festão hoje, sextou, irmão. E o irmão: quê? E aí organiza a festa, e sabe o que acontece? Aquele irmão fala: eu não vou porque eu não concordo com isso que está acontecendo. E aquele coração começa a ficar duro, ele começa a ficar resistente. E aí chega aquele pai e fala: meu filho, fiquei sabendo que você não vai para a festa. Meu pai, como você tem coragem de fazer isso? Eu estou aqui do seu lado todo o tempo, você nunca fez um churrasco para mim e para os meus amigos, para celebrar porque eu sou teu filho? E agora esse sem vergonha vagabundo, se você tirar bem a palavra, é isso que ele está querendo dizer, gastou isso nos bordéis, gastou toda a nossa herança, o nosso dinheiro lá, gastou tudo do jeito que quis, e agora você vai dar festa para ele? Olha para mim, eu estou do seu lado, você não faz nada por mim? Lucas 15, 31 diz o quê? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Queridos, eu não quero. Quando eu estava estudando essa mensagem, essa palavra, o Espírito Santo começou a falar coisas comigo, e eu decidi isso para mim. Eu já tenho vivido isso. Eu não quero ser um tipo de filho que, apesar de perto, não usufrui da paternidade de Deus. Deus é pai, mas tem gente que prefere ser órfão. E você vai falar assim: pastor, você está falando das pessoas que não querem vir à igreja, é isso? Também. Mas também tem gente que prefere vir à igreja e não ter relacionamento com Deus. Deus é apenas um item religioso. É só um Deus a ser adorado como uma estátua, como alguém distante. Mas o que Deus disse na presença, na virtude desse pai em que Jesus trouxe como parábola: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Você não entendeu ainda, filho. Eu não quero isso. Mas eu gosto muito de que a W. Tozer vai nos falar, um grande teólogo do passado. Ele fala assim: olha, o motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Já explico isso. Ele termina dizendo assim: nós ainda tentamos comandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. O que Tozer está querendo nos dizer é que muitos de nós passamos por angústias, não celebramos a vida, não temos alegria, não temos plenitude, e a gente vive uma vida lenta, progressões ruins. Quando você pergunta, 10 anos atrás é a mesma pessoa, não evoluiu, não cresceu, é preguiçosa, não aprendeu, não decorou mais do que 2, 3 versículos, é a pessoa desse tipo. E o que ele vai falar? É porque essas pessoas ainda não se esforçaram ao máximo. Essas pessoas não deram o melhor de si, elas não querem. Elas estão acomodadas, elas acham que a religião delas é boa. Por quê? Porque essas pessoas não se abrem para permitir Deus operar de maneira maravilhosa nas suas vidas. Quando você encontra um homem, uma mulher entregue ao Senhor, mergulhada na graça,
você conhece uma pessoa que experimenta de milagres. E sabe o que eu desejo para a minha e para a sua vida? Que a gente comece a experimentar mais e mais de milagres. Porque depender de Deus faz com que nós experimentemos tudo aquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. É aquilo que Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata para um pedinte. Mas você não precisa de ouro nem prata, pedinte. O que você precisa é de uma palavra. E a palavra que eu tenho é: levanta e anda, a tua fé vai te curar. Ei, você que está aí, recebe agora o que você precisa. E o que você precisa é ver. Levanta, olhe, veja. Nós precisamos ter mais convicção na nossa palavra, mas para termos convicção na nossa palavra, nós precisamos de relacionamento com Deus. Nós precisamos ser um meio onde Deus flui através de nós. Mas disse o pai: meu filho. Olha essa expressão. Diga comigo: meu filho. Meu filho. Ele não disse meu enteado, ele não disse meu sobrinho, meu querido, ele falou meu filho. Isso significa alguma coisa. Porque paternidade tem a ver com você ser pai de alguém. Ou seja, o seu filho representa a sua geração, a sua descendência. E nós estamos no dia que é celebrado aqui no Brasil, o Dia dos Pais. Sabe aquela expressão, o fruto não cai longe do pé? O dia que você estiver maduro e estiver perto do pé, quando as pessoas provarem de você, você tem que ter gosto de Jesus. Deus não está chamando você para ser igual a outros heróis. Deus não te pediu para você ser igual a Moisés. Deus não te pediu para ser como Davi. Deus não te pediu para ser nem os heróis da Bíblia. Deus disse algo importante, que tem a ver com a nossa identidade. Deus não está chamando você para ser como os outros, Ele está chamando você para ser como Ele. Deus quer que você seja a personificação de Jesus na terra. Se Jesus fez, Jesus disse: obras maiores ainda vocês farão. Jesus deu uma autoridade. Jesus disse: se vocês entenderem quem eu sou e quem vocês são diante do Deus Pai, vocês poderão pedir qualquer coisa em meu nome e será feito. John Piper vai dizer algo importante também para nós. Ele vai dizer assim: a paternidade de Deus é a base da nossa identidade. Escuta bem isso. A paternidade de Deus é a base da nossa identidade, segurança e valor. Identidade, segurança e valor. Quando reconhecemos que somos filhos amados de Deus, podemos viver com confiança, alegria e paz. Isso é uma grande verdade. Quando nós temos a paternidade de Deus no centro da nossa identidade, nós entendemos quem nós somos, nós entendemos que nós temos confiança de que o nosso Pai cuida de nós. Você crê que Deus está cuidando de você? Ei, você está passando dificuldades, mas deixa eu te falar, Deus está cuidando de você. Deus não perdeu o controle de nada. Absolutamente nada sai do controle de Deus. Ele continua cuidando de você. A sua doença tem um grande nome? Olha o tamanho do nome do nosso Deus. Ele pode todas as coisas, e diante dele todas as coisas precisam ser quebradas, ser humilhadas, porque no poder dele as coisas são feitas e desfeitas. Não há impossíveis para o nosso Deus. Você pode ter essa convicção, mas você também pode ter a convicção do seu valor, de que você não é um verme, de que você não é um energúmero, que você não é um burro, uma burra, como talvez algum familiar possa ter te falado quando você era criança. Você é filho, você é filha e é amado e amada, amém? Esse é o seu valor, de um pai que te ama, de um pai que celebra a sua vida. Um grande autor também bíblico, Max Lucado, vai dizer assim:
Deus é o nosso Pai e nós somos seus filhos. Ele nos ama com um amor incondicional, apesar de você torcer para esse time que você torce. Né? Esse amor incondicional é além de você. Deus te ama não é porque você é amável, é porque Ele é amor. E por Ele ser amor, Ele te ama apesar de você. Um amor incondicional e eterno. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Diga comigo, imagem e semelhança. E tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Você crê que Deus tem um plano maravilhoso na sua vida? Se você acha que você já viveu algo importante com Deus e aquilo nunca mais vai acontecer, você está enganado. O passado só serve para ter uma referência, para trazer lições, para dizer onde você pode entrar ou não entrar. Mas se você crê no que está sendo dito hoje, se você crê na palavra de Deus, na paternidade de Deus, você pode experimentar de algo ainda superior e melhor, porque Deus é contigo, Ele é um bom Pai, amém? Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Sabe o que significa isso? Significa que você representa um sopro divino de Deus. Você tem aquilo que Deus tem. Deus é espírito e nós somos espirituais. Nós temos características semelhantes a Deus. Você sabia que uma sombra é uma imagem e semelhança? Essa semana eu estava conversando com o Mauro, um teólogo, e nós estávamos falando e ele estava representando, e eu achei fantástico isso que ele falou. Você sabia que uma sombra é imagem e semelhança de você? Vou pegar essa luz, eu vou olhar para a minha sombra, essa sombra é minha imagem e semelhança. Agora eu vou fazer um pedido para você. Você consegue fazer uma autópsia da minha sombra e descobrir o que eu sou? Tem algum cientista aqui? Você consegue olhar para a minha sombra, que é a minha imagem e semelhança, e fazer uma autópsia da minha sombra e dizer qual é a minha biologia? Você não consegue, porque ela é só uma imagem e semelhança. Para você saber do que eu sou, o que eu sou formado, o que eu penso, você precisa de relacionamento, você precisa me estudar, você precisa fazer isso com Deus. Para conhecer a Deus, você não precisa olhar para a imagem e semelhança, porque isso é uma sombra. Mas para conhecer a Deus, você precisa mergulhar nele. Você precisa mergulhar na palavra dele, escutar o coração dele, ouvir tudo aquilo que ele transmite por meio da sua palavra, por meio dos seus profetas. Você precisa se alimentar dele, você precisa se relacionar, você precisa se dirigir a ele. É assim que nós conhecemos a Deus. Não é só olhando para uma sombra, e muitos adoram a Deus, mas não adoram ao Deus verdadeiro, adoram a uma sombra de Deus, e isso é idolatria, isso é religiosidade. Nós precisamos adorar a Deus por meio do relacionamento, da intimidade com Ele. Por isso que eu posso concordar com o Max Lucado. Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Ele conhece cada célula do seu corpo. Ele conhece cada dificuldade que você tem. Ele sabe as suas limitações, mas Ele sabe os seus potenciais. Ele te desenhou com um propósito divino para que você pudesse adorá-lo com aquilo que Ele te deu. Com a sua inteligência, com seus dons, com seus talentos, com a sua presença, com a sua família, com o seu escrito, com a sua arte, com a sua influência, com o seu pensamento. Deus te fez a sua imagem e semelhança para a glória dEle. Mas você vive para a glória dEle? Quantos desejam viver para a glória de Deus? Diga amém, eu quero. Você pode, e não tem idade para isso. Se você tem um fôlego de vida, você pode glorificar a Deus. E Deus continua com um plano maravilhoso para a sua vida. E não é só um plano maravilhoso para nós, é para cada um de nós. Quantos desejam isso nessa noite? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Ele estava dizendo para um filho mais velho. Um filho que estava com o coração agora cheio de resistência, que estava cheio de autojustiça, dizendo: o que você está fazendo é errado, você não pode dar festa para alguém que fez isso com você, você não pode perdoar e ainda achar que está tudo
O medo só tem poder sobre você quando você concorda com ele. O dia que o seu medo, que é uma atividade natural, intrínseca do ser humano, quando o seu medo aparecer, gritar e dizendo, perigo, perigo, vai dar errado, você precisa escutar o seu medo e dizer, opa, tem um alerta aqui. Mas se você concordar com ele, você vai viver debaixo da mão do seu medo. Mas se você disser para o seu medo, eu tenho um Deus que pode fazer além do que você está me alertando, que pode... ama o seu progresso. Deus ama os seus movimentos. Deus ama quando você faz algo para a glória dele. Deus te admira. Deus é abundante, muito mais do que você imagina. Deus é amigo. Deus tem uma aliança conosco. Deus te alimenta. Deus compartilha a sua alegria conosco. E ao olhar tudo isso, eu preciso que você responda a pergunta que eu vou te fazer. Quais dessas características você ainda não consegue enxergar em Deus? Você pode ficar de pé? Mas eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho. Também está online. Eu queria que você refletisse e prestasse muita atenção nisso. Deus te ama incondicionalmente, Ele é abrigo, Ele te aceita, te dá afeto, Ele te admira, Ele é abundante, Ele é amigo, Ele tem aliança com você, Ele te alimenta, Ele compartilha alegria com você. E o que você ainda não consegue enxergar? Dessas características, da presença e da paternidade de Deus. Talvez seja a hora de você dizer, eu vou parar de ser esse órfão, de ser autossuficiente, de ser forte em mim mesmo e eu não me rendo a nada e nem ninguém. Eu quero só te fazer uma pergunta, eu quero que você feche seus olhos, por gentileza. Há alguém entre nós que deseja se render pela primeira vez e fala assim, eu preciso me render a esse Deus, a esse Pai, e confiar plenamente nele. Há alguém que deseja fazer isso e receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, dizendo, eu sou incapaz, mas hoje eu quero entregar a minha vida a Ele. Há alguém? Levante uma das suas mãos, só para eu saber. Há alguém entre nós? Agora eu quero te fazer essa pergunta, para você que também está online. O que você precisa confiar mais em Deus? O que você precisa enxergar e dar esse crédito a Deus e falar assim, eu preciso ser um filho melhor do que o filho mais velho. Eu preciso confiar mais nessa característica. Porque eu quero te dizer que Deus quer fazer milagres na sua vida, por meio da sua vida, para que você comece a provar e testemunhar para as pessoas desse Deus, testemunhar para si mesmo do que Deus está fazendo. Nós vamos orar agora, e eu quero que você se renda ao Senhor Jesus. Quero que você se renda a esse Deus Pai, falando, Pai, eu quero mais do Senhor, abre os meus olhos nessa noite, eu quero enxergar mais do Senhor, eu quero me relacionar mais com o Senhor, não quero ser um religioso, eu quero ir mais profundo, eu quero receber ensino, eu quero passar por um discipulado, eu quero mergulhar mais. Deixa eu orar por você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que você pare nesse momento de ser órfão de um Deus vivo, do único Deus vivo. Que hoje você tome a decisão de ser filho e entenda que você é amado, que você é amada e de que Deus cuida de você. E Ele está dizendo, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Você tem o melhor dos presentes, esperança,
traga convicções, que traga o novo de Deus para a sua vida. Além das suas circunstâncias existe um Deus, além dos seus nãos existe um Deus, além de qualquer barreira existe um Deus, e Deus é aquele que destrói e coloca tudo por terra, é aquele que faz com que tudo desapareça entre você e Ele, para que você possa ser abraçado e abraçada por um Deus que te ama, que cuida de você. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Quantos podem celebrar dizendo aleluia? Aplauda esse Deus maravilhoso. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Cante essa canção junto conosco. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver.